vamos dar continuidade. Estamos falando sobre as enfermidades e as desarmonias espirituais. Estamos também adentrando no nosso esqueleto humano, que precisamos compreender o nosso corpo para compreender o corpo espiritual, a mente, o cérebro, o crânio, enfim, compreender o que o pensamento, como que o pensamento age em todo o nosso corpo, como que adquirimos as doenças, qual o estágio que nos encontramos no momento da vida, nesse orbe. E toda essa gama de informações a respeito de nós mesmos é que vai nos permear um caminho mais claro de discernimento, onde podemos nos envolver, nos adentrar melhor no nosso emocional, para que a gente possa, assim, ir fazendo devagar, com carinho, com determinação, as nossas mudanças de base, buscando focar em novas portas, novos conhecimentos. Semana passada nós paramos aqui, eu vou continuar nesse mesmo slide, porque estamos falando muito da questão da consciência, os estágios de consciência, não a consciência na sua essência, né? Quando nós falamos, e a minha consciência? Estamos falando de um estágio das consciências, no sentido de se colocar eu perante o mundo, eu perante Deus, eu perante a minha evolução, né? Então eu particularizei para que a gente possa compreender esse nível de consciência que a gente vai estar falando. Então nós temos um quadrinho aí que eu quero pedir perdão. Teve uma aula passada que eu coloquei eu gosto, né? Eu li errado. Então o estágio da consciência, primeiro estágio pré-pessoal, eu sinto. O segundo estágio pessoal, eu sou. E o terceiro estágio transpessoal, eu compreendo. Então, isso é o estágio de consciência para que nós possamos avançar na nossa caminhada. Então, as modernas pesquisas que estão sendo realizadas, a gente está percebendo que a ciência está se avançando muito. Hoje nós temos faculdades com aula de espiritualidade, de física quântica, da psicologia transpessoal. São temas que estão sendo elaborados, estão sendo costurados, que, na verdade, já é um grande passo para o conhecimento de nós mesmos. Então, a gente percebe que começa a abrir um campo, um caminho diferenciado das informações trazidas do ontem para o hoje, e que tem aí entre essa lacuna, né? Essas indagações que a gente ocorria, quem sou eu? De onde vim? O que vim aqui fazer? Qual o meu propósito? Quem é Deus? Ou o que é Deus? Então, são tantas indagações e nós agora estamos compreendendo que essas indagações, para algumas, estamos encontrando respostas. Então, a ciência, a neurociência, a física quântica, holográfica, a teoria da informação quântica, teorias da auto-organização, psicologia transpessoal, inteligência artificial, filosofia da mente, a consciência tornou-se, na atualidade, o principal tema de estudo e discussão da ciência. Isso a gente está vendo que está a todo momento. A consciência não é um problema científico qualquer, mas uma questão que nos interessa muito de perto, pois é a nossa própria consciência que queremos entender. Na verdade, a gente faz todo um estudo para depois desse conhecimento a gente se coloca perante o espelho e fala, e aí? Como que eu sinto? Como que eu sou? Como eu me compreendo? Então é esse autodescobrir, né?
esse entendimento, essa individualidade. Eu e o mundo ao meu redor. Então, é a nossa própria consciência que nós estamos querendo entender. A compreensão da sua natureza pode nos conduzir a uma nova visão de nós mesmos e de nosso lugar no universo. Então, gente, o que eu consigo perceber é que nós estamos caminhando numa percepção maior de entendimento, de espírito que vivencia dois planos, o material e o espiritual. E eles estão a todos os instantes nos permitindo estar entre essas duas grandes energias, através da energia maior, que é a energia de Deus, o fluido cósmico universal. E todo conhecimento que nós estamos a elaborar, mediante as eternas e grandes reencarnações que estamos tendo, que vemos lá da mônada, e hoje estamos aqui nesse reino hominal, tudo isso ele está gravado, ele está grifado, ele está aglomerado, como forma de informações, né, das nossas memórias. Por isso que a gente muitas vezes adentra determinadas leituras ou estudos e a gente fala assim, engraçado, eu já tinha esse conhecimento. Algo já estava dentro de mim, porque não é tão novo, né? Então, é porque a gente vai elaborando essas memórias. E a partir do momento que vem os estudos, a gente volta, remonta essas memórias e conduz maiores informações para que essa compreensão ela venha de uma forma mais ampla. As dimensões são níveis de consciência. Eu não gosto muito dessa frase, que as dimensões são níveis de consciência, se a gente utilizar ela só perante um caminho, que é a questão da consciência humana, no sentido da nossa evolução. Mas quando nós falamos nos níveis de consciência, o que é dimensão? Dimensão é um todo que está no universo, né? A princípio falava que era um espaço. Essa dimensão ela é um todo, ela é imutável, ela está constante. Mas os nossos níveis de consciência, no sentido de aprendizado, de abertura mental, de compreensão da vida, ela sim tem esses níveis de consciência. Então, é um assunto que nos permite abrir várias janelas de compreensão, não entendendo somente nenhum patamar. Então, a gente vai tendo essa abertura para que a gente possa fazer, né, esse caminhar interior. Desculpa, tem uma coisinha aqui que agora igual Lalá. Vários sistemas foram elaborados para explicar os níveis de consciência que variam desde o sono completo até a consciência cósmica. Então, quando a gente fala nessa dimensão dos níveis de consciência, é nesse sentido. O que é o sono? Quando nós estamos dormindo, né, o nosso corpo físico ele está inerte, mas está ligado por um cordão prata que nos permite estar no mundo espiritual. Então, de uma forma bem metafórica, colocou o sono completo até a consciência cósmica. Mas se a gente colocar aí a compreensão desses níveis de consciência, da nossa ignorância espiritual, até o processo de uma consciência cósmica, quando compreendemos todos os níveis de entendimento, para compreender o nível crístico, que é o que nós temos conhecimento até hoje, né, que é os Cristos, no caso de Jesus Cristo, que é o nosso governador, que a gente sabe que ele tem essa consciência cósmica. Então, é nesse caminhar que eu quero enfatizar essas dimensões dos níveis de consciência. Nós temos aqui os níveis de consciência. Indivíduos fisiológicos. 75% da humanidade está nesse estágio. O que é isso? 75% de pessoas que ainda vivenciam a vida de uma forma diferenciada. Como? Vive para comer, vive para dormir, vive para o sexo, né?
Ou seja, ainda vive naquele mundo do entrar e sair, né, no processo de reencarnação, mas que não atuou, que não acorda, que não entendeu ainda qual o seu papel no palco da vida, que não vestiu do seu personagem. Então, eles colocam que são indivíduos fisiológicos. É aquele que levanta, trabalha, volta para casa, dorme, come, tem o seu lazer. Então, assim, ele está no automático. Depois nós temos uma mente semi-desperta. Ele também vivencia o homem fisiológico, mas ele já tem o altruísmo. Né? Ele já está assim, já despertando, já compreendendo algumas coisas. E temos o outro que nós também chamamos do indivíduo psicológico, onde vivencia o indivíduo fisiológico, também tem a parte do semidesperto e agora está no indivíduo psicológico. Pensa, analisa, raciocina, tem o altruísmo, tem ética, tem moral. Nós temos aí 20% da humanidade que está nesse patamar. É os níveis de consciência, de abertura, de entendimento. Aí nós temos a quarto, que é o chamamos de transcendência do eu. O ser desidentifica-se da persona, do coletivo, e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Essa parte do self, do eu, Zaira vai explicar lá na frente, por isso que eu não vou adentrar muito. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas, a vida do ego, por ideias que vieram a beneficiar toda a humanidade? Então, 5% da população desperta, nesse caso da transcendência do eu. Aí nós temos Gandhi, que ele conseguiu pregar, exemplificar a paz sem arma. Nós temos Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce. Por que a gente fala que essas pessoas estão nesse nível? Porque elas saem da sua persona, elas desintegram, né, essa individualidade, esse egoísmo, ela joga para fora o amor incondicional. Então, se a gente pegar a vida desses personagens, a gente vai ver que ele está completamente desligado de si mesmo, porque o bem-estar dele é auxiliar o próximo. Então, ele compreende o que Jesus fala. Eu não estou aqui para ser servido, mas sim para servir. Pois servindo o próximo, eu cresço com melhor condição, com melhor esclarecimento e executo a caridade. Então, é muito importante quando a gente tem esse pensamento e a gente percebe que somente 5% da humanidade é que estão nesse patamar, nessa compreensão. E a gente assusta. Imagina aí, 8 bilhões de pessoas e 5% que está com essa mente desperta, trabalhando em prol do outro, do irmão, porque compreende que trabalhar para o outro significa trabalhar para si mesmo. E Chico Xavier também foi um dos, né? Então são os missionários, são aquelas pessoas que já vêm e que já passou, já desgastou todo esse egoísmo, toda essa centralização do eu, né? Da minha necessidade, ela ser primeira em relação ao outro. Então, se tem uma comida, eu quero ser o primeiro da fila, que eu quero pegar a comida tudo bonitinha, tudo arrumadinha, tudo fresquinha. Eu não quero nada mexido. O que está com 5%, ele vai fazer, não, vou deixar todo mundo comer. Se sobrar, eu como. Então, olha a diferença, né? Para a gente poder só imaginar. E essa consciência cósmica, que é a quinta, que eles chamam nível de consciência cósmica, esse nível a ser atingido, a perfeita identificação com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo perfeito.
quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, era isso que ele queria falar para a gente. Essa necessidade de executar, de exercer, de exemplificar o amor incondicional. Eu por todos. Então a gente ainda está muito longe, né? E nós não temos ninguém que nós conhecemos, a não ser Jesus, que está nesse patamar evolutivo. Aí a gente pergunta, e como é que é depois? Não sabemos. Nós não temos leitura que nos conduz a essas informações, não temos compreensão intelectual, porque nós ainda estamos lá no primeiro estágio. Então, a nossa caminhada é grande e precisamos assumir essa responsabilidade conosco de fazer da nossa vida, nesse momento que estamos vivendo, diferente. Plantar novas sementes, né? Passar a viver de uma forma com maior responsabilidade naquilo que pensamos, naquilo que atuamos, naquilo que estamos fazendo. Aí tem uma história muito interessante. Gustavo Jung, né, fundador da psicologia analítica, ele sonhou em 1909 que se encontrava em uma casa estranha, mas que de certa forma essa casa lhe pertencia. E ele sonhou que esta casa estava dividida em 3 andares. No andar superior havia móveis modernos. No andar térreo, uma mobília medieval. E o porão estava cheio de antiguidades românicas. Havia também uma escada estreita de pedras que conduzia a uma caverna pré-histórica que ele se viu tentado a explorar. Quando ele acordou, ele próprio interpretou o seu sonho e havia no inconsciente humano outros níveis mais primitivos que ele deveria explorar. Aí é que vem todo esse acervo de informações que direciona as suas pesquisas. Então, os apontamentos de André Luiz, nós podemos desfrutar das reflexões do instrutor espiritual Calderaro acerca dos vários níveis de consciência que a gente vai ver lá na frente. E Jung já tinha colocado isso lá em 1909, e já partindo desse pressuposto dos níveis da casa mental. Então, o que nós podemos perceber que essa visão que ele teve e essa condição de fazer essa interpretação do sonho nada mais era do que André Luiz vem nos informar através dos livros, né? Através de Chico Xavier, as caminhadas dele, as andanças dele como ser espírito desencarnado em uma tarefa árdua da compreensão, onde ele começa a estudar o cérebro por ele ser médico, e ele vai entender alguns processos que vai fazer com que ele adentre com uma vontade muito grande de compreender os ocorridos, acontecimentos que ele presenciava perante alguns trabalhos que eram realizados no mundo material, aqui na Terra, e ele era presenteado com essas cenas, do qual ali ele foi direcionado através da sua curiosidade para compreender. E os níveis de consciência, segundo Jung, a parte do porão seria o nosso subconsciente, que está relacionado com o nosso passado, né? Os nossos gestos que hoje temos como automáticos, os nossos hábitos, o nosso instinto, que vem lá da mônada, intensifica no mundo animal, e no homem hominal ele ainda exerce uma grande influência. O segundo andar é o que nós chamamos que é a parte social, ou que é o esforço, a vontade, o mundo consciente, que é o que estamos vivendo. É aquilo que os nossos olhos percebem, aquilo que nós sentimos,
que os nossos pensamentos e as nossas emoções nos esclarecem. Então, é o consciente, é a casa, é o nível, né? Primeiro andar. No segundo andar, ele coloca o superconsciente, ele coloca até o sótão, aquela parte alta. É o subconsciente, o futuro, o ideal, a meta a ser alcançada. Então, essa foi a exposição de Jung. Nós vamos casar essas informações lá na frente com o processo do cérebro trino, que é muito interessante, porque depois, tudo que ele fala, ele consegue fazer com que o entendimento se abra dentro da filosofia espírita. Então, estamos vivenciando, nesses últimos tempos, avanços significativos em todos os campos do conhecimento humano. Os velhos hábitos de vida, os velhos padrões de pensamento e as velhas condutas estão sendo substituídas por novas filosofias, novas maneiras de enxergar o mundo. Estamos cada vez mais prontos para enxergar o mundo através de um novo paradigma que nos permitirá compreender o universo de maneira mais completa, sem verdades absolutas impostas, e sim como resultado da autopesquisa coletiva em prol da evolução da humanidade. Isso é um estágio que nós estamos atravessando, né? Então, os nossos padrões mentais, os nossos velhos hábitos, a gente vai começar a deixar ir, esvaziar, para que possamos, então, partir para uma nova compreensão do que é velho, a gente ampliar para o novo, na compreensão de um mundo mais diferenciado, com mais justiça, com mais amor, com mais compreensão, no exercício das nossas boas qualidades. Para que possamos potencializar todos os nossos atributos e habilidades, precisamos expandir a nossa consciência. Esta expansão ocorre principalmente com o desenvolvimento de habilidades específicas, como a intelectualidade, a comunicabilidade, o parapsiquismo, que torna a pessoa cada vez mais apta para realizar vivências que envolvem dimensões superiores de inteligência e energia. Então, é praticamente um resumo, né, de tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente está vivendo, mostrando que nós estamos abrindo novas portas, conseguindo aderir essa possibilidade de aprendizado maior, porque a hora é agora e nós já temos condição para isso. Aí nós vamos entrar no cérebro e a mente. Vamos compreender tanto o lado espiritual quanto o lado material. Então, nós vamos começar a falar do cérebro. Eu não vou adentrar muito em nomes, explicar, né? Porque eu acho que o importante é a gente compreender cérebro e crânio. O crânio, né? É essa caixa que nós temos na cabeça, e lá agasalha-se o cérebro. O que é esse cérebro? É uma máquina fantástica, onde conduz toda a nossa vida. E nós temos nesse cérebro todas as leituras, todas as memórias, todas as vivências, todas as passagens, por menor e por pequena insignificância dos nossos atos, aí estão marcados. Então, nós temos os lobos, né? Occipital, parietal, frontal, temporal. A gente tem essa massa encefálica, nós temos sutura coronal, nós temos o sulco lateral, aí nós temos também as glândulas, a pineal, a pituitária, que a gente já viu que é a sede da mediunidade, a sede da alma. Só para a gente ter essa relação anatômica de cérebro e crânio. O cérebro humano é um produto da evolução das espécies, elaborado desde milhões de anos e vem aperfeiçoando-se conforme as necessidades do espírito
no que tange a buscar alimentos, selecionar, sentir, procriar, memorizar e desenvolver a linguagem. Se nós pegarmos um cérebro de um primata e fazer uma analogia com o cérebro atual, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande, né? O cérebro de um primata para hoje. E segundo algumas informações, teremos uma diferença muito grande do cérebro de hoje para o cérebro de amanhã. Porque o cérebro ele vai transformando, ele vai mudando de acordo à nossa evolução. O estudo do cérebro sempre foi algo que deixava alguns estudiosos na expectativa. Como explicar, como estudar, como entender. Então, o interesse pelos estudos do cérebro surgiu há mais de 2000 anos. E nós temos aí Aristóteles, né? Ele sugeriu a existência de uma substância não material, que a alma ou psique. Essa entidade independente do corpo era responsável pelo pensamento e emoções humanas, e o cérebro tinha a função exclusiva de arrefecimento do corpo. Então, essa foi a compreensão de Aristóteles, que ele colocou isso e deixou que as pessoas pudessem pensar, porque são pensamentos, são estudos que outro vem, busca daquela informação e acessa novas informações, levando a um esclarecimento maior de acordo com a compreensão de cada um de nós. Então, Aristóteles deixou vamos dizer, essa pesquisa, né? Que o cérebro ele era responsável pelo pensamento e emoções humanas. E ele tinha essa função exclusiva. Aí depois nós temos, no século XVII, uma concepção contestada associando-se ao cérebro o controle do comportamento humano. Aí Descartes, ele reconhece que as capacidades exclusivamente humanas existiriam na mente, que está fora do cérebro. Somente no século XIX, com Darwin, o comportamento racional passou a ser completamente explicado pelo funcionamento do cérebro e do restante sistema nervoso. Então essas informações elas vêm caminhando muito dentro da ciência, no experimento, numa ciência empírica, e a gente hoje já coloca essas informações relacionadas com a divindade dessas novas filosofias, onde não explica só o material, mas explica também o abstrato, a espiritualidade, as compreensões, a questão das reencarnações. Então, essas filosofias, elas vão costurando as informações dentro da ciência e, através de experimento, ela consegue, então, sobrepor novos entendimentos, novas falas. E até hoje nós estamos estudando o cérebro. Ainda não temos, de fato, um conceito que pode ser padronizado. Na verdade, todas as informações se baseiam de acordo à linha de pensamento de cada pesquisador. Também afere-se a religiosidade, a espiritualidade e a interpretação de cada entidade, né, que debruça sobre esse assunto. O cérebro é apenas uma parte do sistema nervoso central, embora seja mais complexa. Consiste de uma massa de tecidos nervosos que ocupa a maior parte do crânio e que desempenha, entre outras funções, a do raciocínio e da linguagem. Tem a forma de um ovoide com a porção mais alargada voltada para trás. Pesa em média 1.100, 1,1 kg, né? É mais ou menos esse o peso. O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo e o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do cérebro é lógico, enquanto que o lado direito é intuitivo. Olha que maravilha. Isso é ciência, né, a descoberta dos neuros. Então, ele já consegue entender que existe diferenças, que existe conexões, que existe uma armação, uma complexidade
onde as reações dos seres humanos, muitas são explicadas através dessas pesquisas, desses experimentos. O cérebro é uma entidade material localizada dentro do crânio que pode ser visualizado, tocado e manipulado. É composto de substâncias químicas, enzimas e hormônios que podem ser medidos e analisados. Mas em André Luiz, lá no Mundo Maior, no capítulo 4, ele fala que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha que maravilha que ele fala, né? Então, nós estamos em trânsito da animalidade primitiva, cérebro de ontem, para um cérebro da espiritualidade humana. Porque vamos compreender que o cérebro nada mais é do que aquele que comanda, né, os nossos pensamentos, a nossa forma de ser, o nosso emocional. Tudo vem para o cérebro, porque é onde recebemos as informações dos nossos corpos sutis, dos nossos órgãos espirituais, que chega e é comandado e codificado pelo cérebro. O cérebro e suas divisões, isso aqui é rápido também, que é ciência. Ele é muito complexo, ele que controla a maioria dos comportamentos e dos processos mentais. O cérebro situa-se no sistema nervoso, mais propriamente no sistema nervoso central. O sistema nervoso central divide em duas partes, o espinal medula e o cérebro. Por sua vez, o próprio cérebro subdivide, né, em duas partes, o córtex cerebral e as estruturas subcorticais. Só para a gente ter uma análise, eu não vou adentrar muito, que não é muito minha área, não é minha praia. O cérebro humano, ele é o centro de comando do corpo. Tem milhares e milhares de neurônios, e esses criam trilhões de conexões entre si. Existem bilhões de neurônios. E eles se conectam, fazendo aquelas sinapses, né, que são as informações, com vários outros. Então, nele reside os segredos da inteligência, da memória, do pensamento, da aprendizagem, da agressividade, da alegria, da depressão e da linguagem. Enfim, o cérebro é um computador que codifica o pensamento. Não é o cérebro que elabora o pensamento. Ele é um instrumento que verbaliza o pensamento. Mas o pensamento é um departamento da mente. A mente, ela não é orgânica e ela também não é orgânica nem cerebral. A mente pode viver sem o cérebro, mas o cérebro não vive sem a mente. Então a mente é um atributo do espírito. O cérebro humano não é um órgão como se acreditava. É uma glândula, a maior do corpo humano, que se alimenta de oxigênio, exigindo 20% para o seu funcionamento. Isso é um conceito dado por Divaldo Franco, de acordo com todas as suas pesquisas, seus estudos e as informações que ele tem. Eu achei muito completo, muito dinâmico e muito complexo, né? Para a gente poder compreender tudo isso. Porque nós temos o crânio, o cérebro, a mente, o pensamento. Então, são coisas que estão ligados, eles estão costurados para compreender toda a nossa essência. O cérebro físico é aparelho de complicada estrutura. Constitui-se de células emissoras e receptoras, que servem nos mais diversos centros mentais reguladores da vida orgânica. Nós recebemos e emitimos informações. Emantam-se dentro deles poderosas correntes magnéticas a flutuarem sobre o líquido cérebro espinal, qual a engrenagem de um motor em óleo adequado, produzindo vibrações elétricas com a frequência de 10 a 20 Hz por segundo. Olha que magnífico. Daí parte infinidade de ordens endereçadas ao sistema nervoso, ao aparelho endocrínico e aos órgãos diversos. Ramatiz que nos explica isso.
Isso é um conceito de Ramatiz a respeito do cérebro. Aqui tem uma geografia, eu achei essa figura, achei interessante a gente colocar, a geografia do cérebro humano, de acordo com a região, funções diferentes predominam. O que é? O córtex cerebral abarca toda a superfície do hemisfério do cérebro, dividida em 4 regiões básicas: frontal, occipital, parietal e temporal. Cada região está envolvida em funções específicas. O córtex frontal é a torre de controle do órgão, pois serve para regular, inibir e controlar diferentes processos cerebrais, além de elaborar planos. O córtex temporal é aqui que são codificadas as lembranças, servindo de ponte entre visão, audição e linguagem. O cerebelo é o equilíbrio, a coordenação, o tônus muscular. O córtex occipital, vocês estão seguindo, gente, comigo? Está aqui, ó. É onde reside a coordenação e a percepção visual. O rosa, o córtex parietal, responsável por integrar e coordenar a informação do sentido, a audição, olfato, tato, né? O córtex somatosensorial, parte do córtex parietal coordena a percepção do tato, a parte amarela. E o córtex motor, parte do córtex frontal, coordena os músculos. Eu achei legal a gente colocar para a gente ver que nós temos aí esse cérebro que para a gente é tão pequeno, mas ele é tão muito complexo e muito bem elaborado, onde os seus departamentos funcionam de uma engrenagem fantástica e a gente tem atitudes e passou por um processo de automatização. Hoje a gente pisca, eu não preciso parar, deixa eu piscar. Né? Eu vou conversar, eu estou articulando ao mesmo tempo, eu estou pensando, eu estou movimentando, eu estou respirando, a minha corrente sanguínea, o meu coração batendo, então tudo funciona, porque nós já criamos esse automatismo, né? Automatizou tudo. Então isso, o cérebro funciona fazendo tudo isso e faz numa rapidez e numa leveza. Então é uma máquina perfeita, extremamente elaborada. Só um grande cientista teria condições, né, de fazer com que isso pudesse existir. Eu estava assistindo uma palestra hoje e falando sobre o cérebro, ele falou assim, que o cérebro realmente ele é fantástico, ele é uma máquina maravilhosa, mas que até hoje, toda a época de gênios que nós conhecemos, de grandes estudiosos, nunca encontramos ninguém que tivesse a capacidade de entender o cérebro da forma que deveria ser entendida e de conseguir manipular as informações. Ou seja, ele colocou o cérebro como se fosse um grande computador, mas a necessidade de alguém vir e elaborar todas essas informações para esse computador. E que não existe essa pessoa, que essa pessoa é Deus, né? Então, achei muito bonita essa informação que ele passa. Então, na nossa concepção hoje, nós temos Deus como grande cientista que foi capaz de colocar toda essa máquina, todo esse acesso, toda essa informação para que pudesse comandar o corpo humano. Alguns dos sulcos são mais profundos no hemisfério cerebrais, delimitam áreas conhecidas como lóbulos, que coordenam funções, né, específicas, tais como pensamento, a fala, olfato, sensações, audições, movimento, tato, visão, centro da inteligência e aprendizado. É a mesma coisa, só abrindo um pouquinho mais, porque a gente vai entrar no cérebro trino para a gente poder compreender esses lobos, tá? Aqui nós temos os neurônios e as sinapses. Aí ele fala que o cérebro, isso aqui é de André Luiz, o cérebro é, portanto, um organismo altamente complexo de ligações, filamentos e redes bem organizadas que formam a conexão, conduzindo informação para todas as partes do corpo. Então, no cérebro não existe apenas uma célula individual que interpreta uma função característica, mas um grupo enorme delas, conectadas, que nós chamamos de rede neural. Por isso, a atividade geral das múltiplas áreas do cérebro está envolvida com
todas as funções cerebrais, incluindo as experiências de consciência, como os pensamentos, a visão e a audição. Então a gente vê que maravilha, como que é esses filetes, essas engrenagens, esse organismo, essa complexidade que faz todas as informações, né, que são os neurônios. Então o cérebro, sob o comando da mente, né, quem comanda o cérebro é a mente, e o cérebro, nesse comando, ele executa para o corpo, responde conforme o gênero da ordem que recebe, contribuindo com enzimas, estimuladoras da saúde ou toxinas, que irão destruir os sensíveis equipamentos da máquina orgânica, emocional e mental. Eu queria chamar a atenção nessa primeira parte aqui, se possível eu vou ler de novo, porque vocês vão lembrar que para que ocorra as nossas doenças, as nossas enfermidades, sejam elas físicas, morais, psicológicas, né, mentais, é necessário a gente compreender isso aí, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Então, o cérebro que está sob o comando da mente, ele vai responder. O que a mente faz? O pensamento vem do espírito, vai para a mente. A mente envia, o cérebro faz essa codificação. E aí a gente tem as sensações, as emoções. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que de acordo que nós recebemos, ou essas informações, nós ativamos a nossa saúde ou a nossa doença. Por quê? Porque o que vibra, o que executa o mal ou o bem, vem dos pensamentos, que é colocado na mente e é codificado e é executado. Então a gente consegue compreender por que nós temos situações que às vezes não compreendemos. Advém das informações que nós, espíritos, a centelha divina, né, fazemos viajar nos corpos sutis, chegando até o nosso corpo maior, que é a nossa matéria pesada. E nessa matéria pesada é que nós recebemos o impacto, porque a nossa condição de perceber os nossos corpos ainda é somente do corpo maior ou da matéria mais pesada, que é o corpo matéria, o soma, o físico. Nós ainda não sabemos quando o perispírito está doente, quando o corpo mental está doente. Nós sentimos as sensações toda no corpo físico, mas não temos ainda essa informação maior, até mesmo para mudar de atitude. Nesse exato momento dessa ciência com a espiritualidade, é que estamos abrindo esse patamar, né? essas portas, analisando o pensamento, a condição do pensamento e o que esse pensamento produz em nós. Então, aí é que está a grandeza das informações. Ainda falando do cérebro, ele é decodificador do pensamento e direcionador dessa onda extraordinária que é portadora de energia pouco conhecida, mas definidora de rumos na existência corporal. Essa informação, ela é de Joana de Ângeles, tá, gente? Então, ela coloca aí que mente é um atributo do espírito. Pensamento é um atributo do espírito. A mente é um atributo do espírito, que a gente vai tentando desvendar essas indagações. Nós não sabemos explicar na essência, não existe um conceito pronto para falar, é assim, pronto, não é. A gente vai fazendo um entendimento. Até os grandes estudiosos, eles ainda oscilam nas informações. Porque mediante um estudo descobre-se que a mente é um atributo do espírito. Lá na frente descobre, não, mas o espírito pensa, a mente coordena. Então, a gente está nesse aprendizado, ele é constante, é uma reconstrução. E Joana de Anjos traz essa informação que ela cai bem dentro do que a gente sabe o processo de saúde e processo de doença.
O cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. O pensamento é um fluxo energético no campo espiritual. A vibração é um movimento de vai e vem. Chama-se movimento vibratório. Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isso é, o grau de semelhança das emissões ou das radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnado ou desencarnado, que têm uma afinidade moral. Isso nós já sabemos, já estudamos muito sobre isso. É a questão da sintonia. Nós sintonizamos no mesmo padrão mental. Do lado nós temos, o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Joana de Anjos, que vem nos explicar sobre isso. Nós somos aquilo que pensamos. E o cérebro não gera pensamento, tanto quanto não é responsável pelos fenômenos sutis da mente, né? Então, o Adenoir nos traz também essa informação. A gente sabe que o cérebro não gera pensamento. Quem gera pensamento é o espírito. O cérebro recebe os pensamentos. Então, só para a gente entender o cérebro nessa visão, na ótica espírita e também dentro da materialidade, da compreensão do ser matéria e da ciência tradicional. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo ele é concreto. E às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dada circunstância. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. É a questão das doenças espirituais, né? As pessoas quando estão, fulano está obsediado, porque fulano está sendo perseguido. Não é, gente. Na verdade, nós já temos uma portinhola aberta e o espírito, né, chega e peraí, deixa eu fazer uma conexão aqui, que aqui vai dar certinho, porque está dentro da minha condição, está dentro da minha vibração, da minha sintonia, eu vou acertar algumas situações aqui, fazer algumas ligações, vai dar certinho. É isso que acontece. A comunicação interespiritual, ela é controlada pelo grau de sintonia, a qual o seu turno decorre da afinidade moral. Temos, por isso, a companhia espiritual que desejamos, mediante o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas aspirações. Então, ao nosso redor, aqueles que sintonizam conosco ou têm contas para ajustar. Acreditamos que somos espíritos. Acreditamos que temos N oportunidades na escola da vida. Acreditamos que tudo que fazemos, tudo que pensamos, seja negativo, seja positivo, está lá, gravado, grifado em nosso espírito, né? na nossa memória, aliás. Então, tudo que estamos a realizar é como se fosse semente a plantar. Então, uma hora vai vir, uma hora a gente vai colher. Então, isso é o quê? É entender que essa sintonia, ela está ligada à nossa moralidade. É o padrão moral que eu vivo. É a vida que eu escolhi. É a evolução que eu tenho. O que eu tenho para alcançar. O que eu tenho para melhorar. Isso, gente, é uma caminhada. Ela é ímpar, ela é individual. A gente caminha em grupos, nós somos um ser social. Mas as nossas mudanças de base, os nossos entendimentos, até intelectual, né, para compreender a coisa e falar, não, acho que é por aqui o caminho, também é de grande relevância. E o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Está lá em Domínios da Mediunidade de André Luiz. Olha só, não há um pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Por menor que ele seja, por pequenino que ele seja, ele está lá. E se for pequenininho, mas for ruim, um pensamento muito negativo, vai lá. E ele vai irradiar em nosso corpo. E aqui, 2023, nós temos a teoria do cérebro trino.
Eu já dei uma palestra, inclusive, já fiz um estudo já falei desse cérebro trino há um tempo atrás, em uma das apostilas desses estudos. Eu vou ter que fazer um outro esclarecimento para a gente compreender que nós vamos falar das doenças. Então, essa teoria do cérebro trino, ela é como se o cérebro, MacLean, em 1970, ele começa a fazer uns estudos e ele chega à conclusão que o homem tem um cérebro e que esse cérebro se divide em 3 situações. Né? O cérebro que ele chamou de complexo reptiliano, que é a autopreservação. É o que fica aqui embaixo. Né? Depois, no meio, nós temos o sistema límbico, ou também chamado cérebro das emoções. E na nossa parte da frente aqui, essa região, nós temos o neocórtex, que é o cérebro da razão, o cérebro intelectual. Então, nos estudos, ele chega a essa conclusão, que o nosso cérebro ele se divide em 3 partes. Oi. Só para esclarecer que nosso irmão, em uma das nossas reuniões, explicou isso aí muito bem, não foi, Fatinha? Foi. Ele exemplificou. Então, ele deu muito uma aula interessante. sobre isso, na verdade, né? Foi. E tudo isso que você está falando, Fatinha, está muito bom, sabe? Muito esclarecedor. E a gente para pensar, para analisar que a doutrina espírita ela está entrando numa nova fase de conhecimento, porque a ciência está nos proporcionando isso, né? A evolução da ciência, as novas descobertas e até a nossa postura como médiuns, como participantes de uma tarefa, de um trabalho de caridade, nós como espíritas, tudo isso, a nossa postura, ela tem que mudar, necessita mudar, porque nós já temos todos esses esclarecimentos, esses conhecimentos. Precisamos internalizar através da teoria e da prática, pois nós estamos tendo esses dois, a teoria e a prática como médiums, né? Cada um dentro da sua especificidade de médiums, mas também aliado à caridade, né, ao trabalho nesta seara de Jesus. Então, está muito bom, muito esclarecedor. Eu espero que todos nós, não só da Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz, mas aqueles que queiram participar, porque as nossas aulas elas estão sendo gravadas, essas aulas, esses estudos serão de grande valia para o nosso crescimento. É isso? Com certeza. Com certeza, né? E nós temos aí 4 minutos. A evolução do cérebro, né? Ele fala muito dessa evolução. Ao longo da evolução, a espécie humana, ela desenvolve... Ele fala 3 cérebros, né? Mas não vamos compreender que é 3 cérebros. É um cérebro onde ele dividiu em 3, mostrando a caminhada evolutiva do homem, quando ele fala do cérebro antigo, que é o reptiliano, do cérebro médio, que é o límbico, e o do cérebro novo, que é o neocórtex. Aí a gente vai ver aqui agora, né? Nós vamos começar a estudar, eu vou parar aqui, porque senão a gente perde o fio da meada, se adiantar. A gente vai ficar aqui falando do cérebro trino, cérebro triuno, também como é chamado. E o mais esclarecedor disso tudo, depois que a gente vem fazendo os estudos, dentro de uma parte que isso é um cientista que colocou isso. Aí a gente vem lá no livro do Chico Xavier e vai lá, e Cadeiraro vai lá e mostra pra gente. André Luiz nos traz, reporta essa colocação, essa compreensão desses 3 cérebros. É que nos conduz ao caminho da evolução. E tem mais, ele ainda coloca e nos oportuniza entender
como que nós estamos vivenciando nossa caminhada evolutiva mediante a utilização dessas partes cerebrais. E nós sabemos que o homem ainda está muito no cérebro dos instintos, que desencadeou lá, né, na nossa vivência animal. E depois o cérebro das emoções e o cérebro da razão. Então, é muito interessante quando a gente começa a fazer esses estudos e a gente vai lá nos livros de André Luiz, de Chico Xavier, e percebe que tudo que nós estamos estudando é confirmado, é estudado e é mostrado por eles. Então, para a gente, isso é muito gratificante, tá? Estou encerrando, agradecendo a todos pela paciência, pela boa vontade. Que Jesus nos abençoe e que todos esses esclarecimentos e esses estudos possam nos trazer uma clareza maior para nós, para a nossa vida, para a nossa postura, preocupar mais com o que nós estamos pensando. Às vezes a gente entra muito no mundo da ilusão, deixa que as coisas, né, da vida ela tenha ela seja colocada num teor muito forte ou de quase que uma certeza que aquilo está acontecendo, e às vezes a gente está no mundo da ilusão. O nosso cérebro ainda ele é um enigma. Na próxima aula eu vou trazer algumas experiências que estão sendo feitas através do cérebro, mostrando cientificamente situações, vivências em que só de pensar o que pode estar acontecendo sem estar acontecendo de verdade, o cérebro, no mundo da ilusão, ele consegue repassar para o corpo todas as sensações. Isso já é fato para muita coisa, né? Por exemplo, quem tem síndrome do pânico sente tudo que está acontecendo e não sabe por quê, não consegue compreender. E essas clarezas, essas modificações, essas tempestades que a gente vivencia diariamente, ela está toda sendo explicada através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, vamos nesse momento agradecer o nosso querido e amado Napeste França, toda a sua equipe. Pedir a Jesus que possa estar conosco sempre, que esses estudos possam ser o alimento da nossa alma, do nosso espírito nesse momento, onde vamos desvendando a nós mesmos, nas nossas dificuldades, que possamos aprender a acender as nossas luzes dos nossos quartos escuros, começar a olhar não mais para o outro, mas olhar para nós mesmos. Muitas vezes queremos mudar o outro e esquecemos que a necessidade é mudar a nós mesmos. Pedir a Deus que derrame sobre nós a paz, a esperança e a fé, que tenhamos um caminhar leve. Pedir a Deus e a todos os trabalhadores da Fraternidade Mensageiros da Luz, que desça o manto da misericórdia sobre aquela casa, iluminando os nossos irmãos que lá se encontram e que necessitam tanto do esclarecimento do Evangelho de Jesus. Pedir também que essa misericórdia possa entrar em cada lar aqui representado. Pedir a nossa Mãe Maria que possa estar conosco no abraço constante, confortando e reconfortando a nossa alma tão necessitada, tão carente de amor. E que sejamos, meus irmãos, acima de tudo, caridosos para conosco, na compreensão da nossa pequenez, mas que tenhamos oportunidade, através do intelectual, esclarecer e engrandecer o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e muita paz a todos.